Olá, pessoas! Eu sou Elisan Correia e estou hoje aqui para falar contigo sobre timidez. E é por isso, né, que a gente está numa vestimenta mais caseira, mais comum. Então, se você quer entender um pouquinho, assista ao vídeo completo, tá? Se você quer entender o porquê que eu estou trazendo esse tema e porquê desta forma, você assista ao vídeo completo, tá bom? Timidez, olha, tá aí um assunto que a gente tende a não conversar muito, tá aí um assunto onde tá dentro da casa de todo mundo praticamente, porque eu costumo dizer que todo mundo é tímido, só vai variar o grau, né? E existem alguns tipos de timidez. E eu quero falar contigo sobre esses tipos de timidez e eu também quero te dar uma ferramenta prática para você reduzir a tua timidez. Quero te dar dicas para você reduzir a tua timidez, mas eu quero te dar uma ferramenta prática para que você possa reduzir de vez, assim, naquele momento quando você tá com a timidez lá no talo, você vai fazer esse exercício e vai passar, vai ficar tudo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais calmo, para que você consiga fazer aquilo que você está se propondo, tá bom? A gente começa a gravar e começa a ligar música, começa a bater coisa, e cachorro late, parece que é ligar a câmera que a galera fala assim, opa, ligou a câmera, vamos fazer barulho. Mas não tem problema, vai. Vá-se. Vamos lá, existem alguns tipos, né? Existem alguns graus de timidez e alguns tipos. Mas hoje eu quero falar com você aqui sobre a timidez situacional, tá? Existe a timidez que é a timidez crônica, que é uma timidez que é algo um pouco mais tenso, um pouco mais intenso, é algo muito forte. E, assim, ela tem vários graus também, né? Vai desde você desenvolver uma fobia social, né? Que essa fobia social, eu venho falando em alguns vídeos, mas ela é mais para você evitar de estar nessas situações sociais. Então, você evita de ir num banheiro, por exemplo, público, você evita de ir num restaurante onde vai ter pessoas lá, você evita várias situações sociais. Então, essas situações sociais, elas sempre vai te dar uma paralisada, elas sempre tendem a fazer você ficar mais em casa, você ficar mais trancado, você ter um convívio social bem menor, bem reduzido. E também tem um outro grau, que é a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é algo que, olha, é difícil falar sobre isso, porque eu já vi casos da síndrome do pânico atacada, sabe? Tenho amigos, tenho amigas que já tiveram muito forte e é algo que você tem pessoas que lidam para a vida inteira. É algo que fica lá, que você vai carregar para sempre. Mas ela não depende simplesmente só de situações como essa de você ir no banheiro público, como essa de restaurante. Às vezes ela influencia por algo que já passou ou algo que está para vir, né? Aquela ansiedade vem e você começa a pensar sobre diversas coisas ali daquilo que você está prestes a enfrentar e ela começa a atacar e começa a atacar. Vou simplificar algo que não é tão simples, algo que é muito difícil. As pessoas que têm, elas sofrem muito com isso. E se você tem esse tipo de coisa, você procure uma ajuda profissional, tá? Você procure um profissional para conseguir te guiar nisso, porque não é frescura. Muitas pessoas vêm aqui e falam, ansiedade é frescura, porque ansiedade não existe. Cara, mimimi, por favor. Se você não passa por isso, se você nunca sofreu por isso, não vem falar merda, tá? Não fale merda aqui. Vai em outro lugar e começa a pesquisar mais para que você possa ter uma opinião embasada em alguma coisa, não simplesmente de algo que você tirou do teu sovaco, tá? Então pense um pouquinho antes de você falar. Essa síndrome do pânico, ela é basicamente hormônios. É o teu cérebro mandando hormônios e é uma comunicação dos teus neurônios fica totalmente desconfigurada, né? Ela fica totalmente fora do padrãozinho e começa a mandar sentimentos, esses nossos sentimentos de fome, de frio, de tristeza, de felicidade, disso, daquilo. Essa comunicação, ela fica completamente desordenada, ela fica completamente bagunçada e por isso você começa a ter esses sentimentos em momentos que não era para você ter, por exemplo, uma raiva, ou medo, ou isso, ou aquilo. A síndrome do pânico, ela tende a pegar esses monte de sentimento e desordenar ele, colocar ele em momentos que não é para você ter, não era para você estar triste naquele momento, não era para você estar com raiva, com medo, com isso, com aquilo. Então, assim, não fale merda, não fale asneira se você não entende daquilo que você acha que sabe, tá? Então, por favor, não venha dizer que é mimimi, não venha dizer que é frescura, que é isso, que é aquilo. É algo que é tão forte, que machuca tantas pessoas, que fazem muitas pessoas se privarem de ter uma vida ou, sabe, se limitarem. Então, assim, não é brincadeira. Esse assunto não é de brincadeira. Mas por que eu tô trazendo timidez?
para esse nosso mundo, para esse nosso universo aqui, porque isso influencia muito na forma com que a gente vai se comunicar, isso influencia muito na maneira com que a gente vai se expressar, isso influencia demais, praticamente 100% na hora de você falar em público. Então tudo isso, ele vem de um aspecto muito grande, não é simplesmente timidez por ser timidez. Tá? Então, vamos falar da timidez e eu quero direcionar ela para esse nosso ramo, para esse nosso âmbito social, esse nosso âmbito de vamos nos comunicar, vamos melhorar nosso relacionamento, vamos falar em público, vamos isso, vamos aquilo. E se você está acompanhando os vídeos aqui, você sabe que toda vez que eu falo em falar em público, não é simplesmente ir lá e dar uma palestra. Quando eu falo em falar em público, é para você se expressar melhor, é para você se relacionar melhor, é para você fazer uma entrevista de emprego melhor, é para você ter um relacionamento melhor em casa, é para você conseguir se comunicar melhor com as pessoas, é para você conseguir vender mais, é para você conseguir atender melhor teu cliente, teus funcionários, tudo isso. Então, quando eu falo falar em público, já tem esse filtro, tá bom? Já bote esse filtrinho na cabeça. Voltando aqui nossa vestimenta, ó, eu resolvi gravar esse vídeo aqui de supetão, porque, assim, eu acho que é um assunto muito importante, eu já venho há um tempo querendo falar sobre isso, e ele é fundamental na hora de você falar em público, porque se você é tímido, você vai evitar. Se você é tímido, você vai evitar fazer uma entrevista que você sabe que aquele emprego vai precisar ter uma dinâmica diferente tua, não é simplesmente você ficar ali sentadinho na frente do computador. Às vezes você vai precisar gerenciar uma equipe, às vezes você vai precisar vender para diversas pessoas, e para vender você vai ter que ou falar no telefone, ou vai ter que olhar cara a cara, ou vai ter que pensar em algum texto, e tudo isso a timidez influencia bastante. Vai ter momentos que ela vai influenciar muito e vai ter momentos que ela vai influenciar pouco, mas de certa forma ela influencia. E outro tabu gigante, que é a timidez, ela não é erradicada. Você não consegue erradicar a timidez. Ela vai viver para sempre dentro de você. Mas, nossa, Elisã, vai viver para sempre agora. Calma. Ela vive para sempre, mas você pode dominar. Ou seja, você pode fazer com que ela fique lá pequenininha no cantinho dela e, sabe, existem momentos que você olha a pessoa tímida e você fala, que bonitinho, mas assim, não é uma coisa bonitinha, mas se ela tivesse um ponto positivo, seria esse, de você conseguir ter um apelo carismático diferenciado, sabe? Você vê, que pessoa tímida, que bonitinho. Às vezes alguns veem beleza na timidez e outros não, mas ela definitivamente não é uma coisa bonita. Deixa eu ver aqui, peraí, que mandaram mensagem aqui. Peraí, eu vou dar uma ajuda ali, só um segundo. Voltei, precisei fazer uma pausa aqui. Mas, vamos lá. Precisei puxar um negócio ali, tá? Então, assim, tem pessoas que veem essa beleza na timidez, mas, definitivamente não é uma coisa bonita, não é uma coisa gostosinha pra você ter, tá bom? Pra você ter ela aflorada, né? Pra você ter ela muito, mas todo mundo tem. São diversos graus, como eu já falei. Tudo bem, vamos assim. São diversos graus, como eu já falei, mas todo mundo tem. Timidez é comum, ela faz parte da nossa vida. E outra coisa é que ela tá dentro, ela vai estar com você para sempre. Então, se você já tem isso na tua cabeça, você já fica um pouco mais leve. Tipo, cara, você vai lidar com a timidez. Vai ter momentos e momentos, tá? E como eu falei, existe essa timidez circunstancial. Ela é de uma circunstância, ela acontece quando você está em algum momento. Se você vai numa reunião, se você está numa palestra, se você, sabe, geralmente no teu colégio, na tua faculdade, quando precisa fazer uma pergunta. Você precisa fazer uma pergunta, levantar a mão e você fica, eu não vou fazer isso, porque não, sabe? Então primeiro deixa eu definir o que é timidez. Eu costumo definir a timidez como uma projeção que você faz sobre o que as pessoas pensam sobre você. Geralmente isso é um dos fatores principais da timidez. Existem outros fatores, mas o fator de você pensar o que as outras pessoas estão pensando sobre mim, sobre isso que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu fiz, isso é uma coisa que traz a timidez forte. Ela vem e bate forte, você fica... Então ela tem um pouco com a ansiedade. Lembra que a gente definiu a ansiedade como você antecipar um momento futuro? Então, se você não assistiu o vídeo sobre ansiedade, tá no YouTube, dá uma olhada aqui nesse card. Você tá no Face, no meu Insta, vai lá no meu perfil, assiste, que lá tem ferramenta, tem dica de como você controlar essa ansiedade.
Tá? Então, a timidez é que você vai vendo que esses assuntos eles vão se entrelaçando, sempre se entrelaçam. Quando a gente for falar de retórica e oratória, vai ser bem parecido. Então, tudo é um pouquinho junto, um pouquinho misto ali, tá? Mas relaxa, a gente vai desmistificando isso aos poucos, tá bom? Outra coisa aqui que eu quero falar contigo é sobre a causa. Porque, assim, beleza, a gente sabe que existe, a gente sabe que todo mundo tem, a gente sabe que em uns a timidez é mais aflorada, em outros a timidez é menos aflorada. Só que existem causas, e uma das causas são causas tão antigas que você não tem nem controle, ela tá aqui, tá intrínseco no teu DNA. Ela tem muito a ver com o convívio, com a coisa de ser aceito. Né? Porque antigamente, se você não fosse aceito, quando eu digo antigamente, é lá na pré-história, lá nos Homens da Caverna, quando você não era aceito, tu morria. Se você tá num grupo e você é de uma certa forma, você não era aceito, você morria. Porque a gente só sobreviveu porque a gente viveu em tribo, em grupo, em bando. Agora, quem tava sozinho, pô, era comido, era devorado, morria de frio, de fome, de qualquer outra coisa. Então, quando você tem esse medo pré-estabelecido na nossa cabeça, lá no nosso sistema onde a gente praticamente não acessa, que é o nosso sistema límbico. A gente não tem controle sobre o nosso sistema límbico, então ele tá lá no límbico e a gente consegue mandar uma informação ou outra, mas é natural, gente, é quase como você sentir atração por uma pessoa, ou fome, ou, sabe, são coisas que não tem como você controlar, tá aqui dentro. Tá? Você pode controlar, lógico, pelo teu lado social, mas quando existe aqui dentro não tem como. Então, tá, a gente entendeu que ele faz parte do nosso sistema límbico. A timidez, ela vem junto, é um traço da característica do ser humano. Essa timidez é forte. Eu não sei se existe nos outros animais, mas eu sei que no ser humano ele é forte. Eu já vi isso em diversos graus. Nossa, no teatro, na escola, na vivência, no trabalho, você consegue perceber de longe, assim, que a pessoa é tímida, que a pessoa é fechada, ela é um pouquinho mais não me toque, não fale comigo, eu não quero me expor, não me pergunte, pelo amor de Deus, não me pergunte sobre isso. Então, a gente precisa entender um pouquinho dessas causas. Já entendendo que ela faz parte do nosso sistema, faz parte do teu caráter, ela tá intrínseco, junto com o teu DNA, ela tá bonitinha ali, guardadinha, e por isso que eu digo, ela vai ficar contigo para sempre, porque ela vem antes de qualquer outra relação que você teve com qualquer ser humano, com qualquer exposição, ela já tá aí, já tá predefinida na tua cabeça que você vai ser tímido. Mas você pode ser muito tímido, e isso pode te limitar em diversos fatores sociais, como o emprego, como o relacionamento, com diversas coisas, e ela pode ser um pouquinho menos, onde vai te facilitar esse bom convívio, esse bom relacionamento, em fazer amigos, isso e aquilo, tá bom? Então a gente precisa entender que existem algumas causas na nossa infância também, tá? Porque a infância, ela tá aí pra... Eita, coisinha difícil, hein? E assim, a infância, ela é marcada por várias coisas, né? A gente tem a primeira infância, a segunda infância, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu quero falar da infância num contexto geral. O que vai influenciar muito na timidez, porque a gente já sabe que ela existe em todo mundo, mas o que vai influenciar muito dela ser muito grande em alguns e pouco em outros, também, além dessa tendência genética, é a forma com que a gente viveu na nossa infância, a forma com que nossos pais nos trataram, a forma com que nós tivemos experiência, quais experiências a gente teve. Tem pessoas que tiveram experiências negativas e traumáticas, e isso vai transformar ela não numa timidez situacional, ela vai se transformar numa fobia social, ela vai se transformar num problema muito maior, vai ser algo crônico. Então, que crônico é uma palavra muito forte, né? Mas é praticamente isso, ele é algo que tá dentro de você e não vai ser um vídeo que vai te tirar disso, tá? Então, para esse tipo de caso, se você teve algum trauma, se você teve algum abuso, algum tipo de coisa, procure ajuda. Você não é no vídeo, não é um vídeo que vai te ajudar simplesmente. Esse vídeo, ele é mais pra média. A média não é muito e nem pouco, é média. Vai ter gente que é da muito, tem gente que é do pouco, mas a timidez é na média, que né, é na linha, tá? Então, se você é desses casos extremos, onde você passou por algum trauma, isso, aquilo, procure uma ajuda médica, procure uma ajuda profissional, tá? Não é um vídeo que vai te ajudar. Pelo menos não é a maioria dos vídeos que vão te ajudar. Um vídeo como esse é para você reduzir, é para você, lógico também, tratar antecipadamente, para você prevenir, né? E não simplesmente para você curar.
Como eu já falei, a timidez é algo muito complexo, é algo muito grande, então vamos com calma, vamos passo a passo aqui, tá bom? Mas eu quero te dar uma perspectiva do que causa também. A forma com que você trata a criança, isso é uma causa muito forte. Então, quando você era criança e você passou por uma vivência muito forte, onde, sei lá, você foi exposto a uma situação que te ridicularizaram, uma situação onde foi muito forte, onde marcou demais, te traumatizou, aquilo tende a, no futuro, te transformar numa pessoa mais tímida. Sabe, você vai ser uma pessoa que vai ter um recuo social muito grande. Você vai ser uma pessoa que é tendencial, tá? Pelas tuas vivências passadas. Além de você já ter isso intrínseco aqui na tua cacholinha, isso você vai ter pelas suas vivências, tá? As tuas vivências, elas vão influenciar muito no teu estado de timidez. Se vai ser baixo, se vai ser médio ou se você vai ser muito avançado. Então isso influencia demais. Também tem muito a ver com situações de família, de um pai, uma mãe, alcoólatra, isso, aquilo. Tudo isso influencia demais em você sentir vergonha de vir visita, tua casa ser muito simples. Ou, cara, são tantos fatores que influenciam nessa timidez que não é brincadeira. E por isso que tem muitas pessoas que não era só baixo. Então ela tá aqui um pouquinho, a timidez ela tá um pouco alta em muitas pessoas justamente por esse passado que elas viviam, né? Só que hoje em dia tá mais comum a gente falar sobre esse tipo de coisa. Antigamente a gente não falava, a gente não conversava sobre timidez, a gente não falava sobre fobia social. Imagina, vai falar sobre fobia social, as pessoas têm problema, meu Deus. Não falavam. Então hoje em dia tá muito mais fácil o acesso a essas informações e você entender em qual categoria você se encaixa, porque se você entender aonde você está se encaixando, fica mais fácil para você solucionar essa tua possível timidez, esse teu possível grau de timidez, esse teu possível trauma, esse tipo de coisa. Então fica muito mais simples para você resolver quando você já sabe de onde você está partindo. Então, um grande fator para quando você tem filho, quando você tem sobrinho, para quando você tem uma criança por perto, é você conseguir facilitar o processo dela lidar com a timidez dela no futuro. Como você já sabe que todo mundo tem essa timidez, vai ficar mais fácil para você tratar ela. Então, não ridicularizar, não cortar uma criança quando ela está dando uma ideia, quando ela está falando algo, é um processo gigante, é gigante mesmo. Quando a gente vai pro palco, quando a gente vai pro teatro, elas tendem a se soltar de uma maneira enorme, porque cara, às vezes ela fica numa casa onde a criação foi de, cara, fica quieto, fica ali no teu canto, não é hora de criança falar, não é hora de criança falar. Todo esse tipo de relação tende a transformar a criança menos criativa, mais tímida, tende a colocar vários bloqueios, várias chavezinhas. Imagina que são vários bloqueios e você vai precisar de uma chave. Essa chave da criatividade, se você utilizar as ferramentas certas, você, desbloqueia essa chave da criatividade. Aí tem a chave da timidez, aí você vai desbloquear a chave da timidez. São várias coisas que você pode ir utilizando, aplicando ferramentas práticas para que você facilite o processo futuro da adolescência e quando ela se tornar adulta, para que ela consiga lidar melhor com essa timidez, com a criatividade, com falar em público, com se expressar melhor, com desenvolvimento pessoal em geral, sabe? São tantas coisas que são camadas e camadas que a gente não sabe, porque não existe um manual. Eu não sou pai, não sou mãe, não tenho filho, mas não existe um manual. Não existe um manual onde você fala assim, criais o seu filho de certa maneira. Não tem. Aí a gente vai criando de uma forma que vai colocando umas coisas na cabeça da criança e quando vê, vira esse tipo de ser. Outra coisa que pode ajudar muito é incentivar ela a dar ideias, a dar a ideia dela em público, no meio dos amiguinhos dela, a dar esse tipo de ideia. Lógico que a gente sempre vai ficar com esse medo, porque é natural, né? A gente ter esse medo de expor a nossa opinião. Como eu já disse antigamente, se você não fosse aceito naquele grupo, tu morria. Então tem alguma coisa aqui, um sinalzinho de alerta gigante na tua cabeça, onde vai dizer pra você, olha, não dê tua opinião, é melhor você não dar essa tua opinião agora, porque pode ser que as pessoas pensem em algo errado de você e você não vai ser aceita ali, e aí já começa a misturar um monte de coisa dos nossos antepassados, isso, aquilo. Então, geralmente a gente procura não dar muito a nossa opinião. E quando a gente tá na internet, é muito fácil, né? Porque às vezes você não tá com a tua carinha, e aí você dá a tua opinião e aí, às vezes, umas opiniões meio controversas, assim, que a pessoa não daria na tua cara. Então, sempre é bom você incentivar,
tá? Então procure incentivar o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, a criança que estiver perto de você a dar a opinião dela, a falar, se expor. Ela precisa falar, se expressar. E se você tratar isso desde pequenininho, ela vai ser um adolescente, um adulto, onde vai ter uma tendência maior dela se comunicar melhor contigo ou com qualquer outra pessoa, onde ela vai conseguir expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa. Fica um ambiente muito mais simples, muito mais comunicativo. Então, isso é uma das prevenções, uma das coisas que você pode prevenir para você melhorar no futuro a forma com que ela vai lidar com a timidez. É interessante, porque assim, lá no teatro a gente tem alguns alunos e a gente tem um aluno que ele é da turma dos adultos. Ele tem 16, 17 anos. E assim, foi um caso muito significativo para mim, como professor, como dono da escola também, que a mãe desse aluno, ela veio conversar com a gente. Ela veio falar assim, poxa, meu filho, ele não saía de casa. Meu filho, ele não saía do quarto, ele não conversava com a família, ele não se expressava, ele não se comunicava. E depois de 2 semanas, 3 semanas fazendo teatro aqui com vocês, ele já tá mais comunicativo, ele já quer, ele fica ansioso pro final de semana para ele vir aqui atuar e tá junto. Então, assim, eu não sei se ele quer ser um ator, mas não é sobre isso, é sobre as ferramentas, é sobre como as ferramentas podem te ajudar, te auxiliar no teu dia a dia, sabe? Então não é necessariamente para você ser um ator, gente. Quebra esse preconceito de que as ferramentas teatrais, elas são só para quem quer ser ator, quem quer ser atriz, quem quer viver nesse ramo. Não, ela é para você aplicar no teu dia a dia. E eu sempre procuro trazer uma comunicação aqui mais assertiva para você usar no teu dia a dia, para você conseguir transformar isso na tua rotina, para que você possa aplicar essas ferramentas no teu dia a dia, tá bom? Então, se você está acompanhando, se você está assistindo os outros vídeos, faça os exercícios, faça as técnicas que eu tô te passando. Eu tô falando para você, vai te ajudar muito, muito mesmo. Eu queria que você comentasse aqui embaixo se você tá acompanhando, se você tá assistindo, tá? Então faz esse favorzinho, compartilha esse vídeo com teus amigos, vai, eu espero aqui. Foi? Compartilhou? Muito obrigado. Existem técnicas, como para tudo, praticamente para tudo nessa vida existe técnica. E existe uma técnica para a gente conseguir reduzir essa nossa ansiedade nesse momento da timidez, para a gente conseguir reduzir. E ele é uma técnica muito simples, muito prática. Mas antes disso, eu quero te passar uma outra informação de como você pode reduzir ela na tua cabeça, psicologicamente. Como que você pode se preparar para você reduzir essa tua timidez, para você diminuir esse teu grau de ansiedade aí. Existem vários fatores, vários fatores, mas o primeiro é se aceitar. Esse é o primeiro, de verdade. Coloque na tua cabeça o seguinte, você não vai ser aceito pelos outros se você não se aceitar. E aí quando você se aceitar, você vai entender que você não vai precisar dos outros. Você não precisa da aceitação dos outros, sabe? Você fazer aquilo que você tem vontade, lógico, dentro do nosso convívio social, dentro das nossas regrinhas que existem, as regras não escritas socialmente, né? Tem as regras escritas e as regras não escritas. Então você se enquadrar ali dentro desse convívio social vai ser maravilhoso para você. Então a primeira coisa é se aceitar. Aceite-se se você é gordo, se você é feio, se é magro, se é manco, se é baixo, se tá vestido igual um mendigo, se você tá... Entendeu? Aceite-se. Esse é a primeira coisinha que você vai colocar na tua cabeça. E para se aceitar existem várias técnicas, vários padrões, várias formas de você se aceitar. Mas ela vai começar interno. E eu sei que é uma coisa muito longa. Outro dia a gente pode falar simplesmente só sobre isso. Só que essa é uma das regras não escritas, tá? Então se aceite. Primeiro tenha em mente que você vai precisar se aceitar para você ser aceito pelos outros. E quando você se aceitar, você não vai precisar dos outros, tá? Não vai precisar da aceitação dos outros. Você simplesmente vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Tá bom? Então, essa é a primeira regrinha, primeiro conselho, primeira dica de amigo que eu daria pra você, que eu falaria assim, ensine isso pro seu filho. Fale pra ele se aceitar do jeito que ele é. É a primeira coisa, vai. Assim vai. Tá bom? Então, aceitando isso, facilita um monte de outra coisa, tá? E aí você tem diversas outras coisas, como você se forçar, você se expor, né? Você também tem como você se divertir fazendo aquilo que... Essa exposição e tudo isso a gente consegue tratar e trabalhar dentro do teatro. Minha língua tá travada hoje. Eu quero te dar essa dica, então faça, pegue isso, aplique essa ferramenta que eu vou te passar agora. Eu quero que você aplique essa ferramenta.
tá? Porque é uma ferramenta simples, é uma ferramenta muito prática e é uma ferramenta para você controlar a tua ansiedade também. Então, como essa timidez é algo que você pensa sobre o que os outros estão pensando sobre você, ela é uma espécie de ansiedade. E essa ferramenta, ela é para reduzir simplesmente tudo isso naquele momento que você tá, tipo, cara, eu tô tímido demais, eu não vou dar a minha ideia na reunião, eu não vou levantar a mão, eu não vou perguntar, eu tô com uma dúvida, mas eu não vou perguntar. Eu queria falar com aquela pessoa, mas não vou falar. Sabe, isso é uma coisa para você usar e aplicar ele, sabe, tipo, cara, aquele cliente é o cliente importante para mim que mas não vou falar com ele, imagina o que ele vai pensar, sabe? Então, esse tipo de coisa vem muito do que você faz um exercício, você faz um exercício mental sobre o que a pessoa vai achar de você, sobre o que a pessoa... E, cara, sério, vou te falar a verdade, a partir do momento que você entende que você não é tão importante assim, que você não tá tanto assim no pensamento das pessoas, isso vai ficar muito mais simples pra você, vai ficar muito mais prático. E, nossa, o que a pessoa tá pensando? Cara, sério que você acha que você é tão importante assim que a pessoa vai ficar pensando em você 24 horas? Não, né? Então, vamos com calma, vamos reduzir um pouquinho essa ansiedade sobre a timidez e vamos aplicar uma ferramenta prática, tá? A ferramenta prática que eu vou te passar aqui hoje é uma ferramenta de respiração. Eu chamo essa ferramenta de 555, porque ela é muito simples, ela é muito fácil e você vai poder aplicar ela sempre que você quiser. Ela é excelente para reduzir essa tua ansiedade nesse momento de timidez. Essa ferramenta ela consiste basicamente em você respirar e tirar a tua concentração do que você tá concentrado ali, de tipo, ó, essa pessoa ali é muito importante, o que ela tá pensando sobre mim, ó, nossa senhora, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, é muito barulho, é muito aquilo, sabe, você tira teu foco, teu pensamento, a tua ansiedade, você tira sobre o que as outras pessoas estão pensando sobre você, e você começa a concentrar nesse 555. O que é o 555? Você vai respirar em 5 minutos. Em 5 minutos? Tá maluco? Você vai respirar em 5 segundos. Você vai segurar por 5 segundos. E você vai soltar em 5 segundos. E você vai fazer isso quantas vezes você sentir necessidade. Tá? Então ela é basicamente assim. Você vai respirar em 5 segundos. Você vai segurar por 5 segundos. E você vai soltar por 5 segundos. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Tá? Vai lá. Respira. E conta no dedinho, não precisa ser 5 segundos cronometrado não, gente. Conta no dedinho aqui, tá? Conta lá, vai lá. Agora você segura por 5. E solta por 5. Faz de novo. Segura. E solta. Então você vai fazer essa respiração de 5, 5, 5 por quantas vezes você precisar. Às vezes uma basta, às vezes duas basta, às vezes 10 basta, às vezes 20, faça. Tá? Treine isso em casa. Você tá ansioso, você tá na neura, você vai lá e faz. Vai lá e aplica essa ferramenta, é a ferramenta prática. Eu tô trazendo aqui ferramentas práticas. E por enquanto eu tô sentado, logo eu trago umas ferramentas aí de exercício um pouquinho mais físico, um pouquinho mais de você se mexer e tal, e aí eu vou lá pro teatro, a gente grava lá. Mas, enfim, essa é uma ferramenta tão simples, tão prática para você aplicar, é o 555. Respira por 5 segundos, segura por 5 segundos e solta por 5 segundos. Olha, estou falando para você, vai te ajudar muito, muito mesmo nesse momento de timidez, nesse momento de caraca, velho, eu vou fazer minha apresentação. Lembra que a gente já fez um vídeo sobre ansiedade, como você pode controlar a ansiedade quando você está prestes a... Esse é uma outra dica que também complementa aquela. Se você está no YouTube e não assistiu ainda, veja aqui no card. E se você está no Instagram, vai lá e procura sobre o vídeo de como você controlar a sua ansiedade, tá? Você eliminar ela de vez naquele momento. A questão toda aqui é você controlar, é você ter esse controle, você controlar a tua timidez, é você controlar a tua criatividade, é você controlar a tua oratória, é você controlar tudo. Então, assim... eu sempre parto desse pressuposto que tudo é treinável. E se você treinar isso, você vai evitar de você chegar naquele momento limite, onde a bola de neve está tão gigante que você não consegue nem controlar, e aí pode ser que vá para uma coisa um pouco mais séria, e aí você
pode desenvolver uma fobia social, ter crise de pânico. Então, assim, vamos evitar para chegar nesses casos extremos, onde você vai precisar de uma ajuda, onde você vai precisar de uma pessoa, de uma ajuda profissional para você resolver. Se você evitar, fica muito mais simples. É que nem comer, gente, é que nem qualquer outra coisa na sua vida aí. Você vai ficar comendo igual um monstro, vai chegar uma hora que você vai desenvolver uma doença, alguma coisa assim que você poderia evitar só se alimentando melhor ou praticando exercício ou isso, aquilo. Então, tudo isso, sempre é bom você prevenir, tá? A partir do momento que você já tá nesse momento de, meu Deus, eu estou numa neura, faz o 555, que vai te ajudar muito, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha compartilhado, eu espero de verdade que você esteja aplicando essas ferramentas, porque elas são magníficas, elas são práticas e são simples, você pode aplicar ela no chuveiro se você quiser, tá? Então vai e aplique. Eu gostei muito de falar com você sobre timidez, é um assunto gigante, onde a gente pode falar horas e horas sobre isso. Mas eu peço aqui pra você novamente que compartilhe esse vídeo, tá? Vai lá, compartilhe com seus amiguinhos, fala, olha, cara, esse aqui é um vídeo bom pra você reduzir aí a timidez, você conseguir controlar um pouquinho mais a timidez, tá bom? Então, eu também tô lá no YouTube, eu também tô no Instagram e também estou no Face, está aparecendo aí na tela pra você. Então, vai lá, siga se você não segue, curte se você não curte, compartilha se você não compartilhou, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.